quero ler com os irmãos um texto. E nós já vamos dar prosseguimento à ministração da palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10. Como é bom a gente estar na casa de Deus, como é bom a gente estar aqui, não existe lugar melhor, né? Eu vejo essa manhã Deus falando, desde a oração inicial, com os louvores, a fidelidade de Deus, a alegria de Deus, com a oportunidade, o irmão Marcão falando aqui. Eu fico muito feliz de ver Deus restaurando ministérios, não é? Isso que Deus tem feito também na Elohim. Depois a irmã Fernanda falando, e eu não sei você, mas eu gosto de ler a Bíblia e de ouvir a palavra de Deus. Então é muito prazeroso a gente estar aqui. E eu preciso falar que muito do que já foi mencionado aqui é a partir da minha pregação. Eu ia falar sobre Jesus multiplicando o pão, eu ia falar sobre a alegria da gente perseverar. Então eu vejo aí Deus falando, tá? Então a pregação ela vai ser mais curta por causa disso. Eu não quero... Obrigado, Diácono Bruno. Eu não quero repetir o que já foi dito, mas eu queria ler com os irmãos aqui o texto de 2 Coríntios, a partir do capítulo 10, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: agora eu, Paulo, apelo a vocês com a mansidão e a bondade de Cristo, mesmo ciente de que vocês me consideram fraco pessoalmente, e duro apenas à distância, quando eu lhes escrevo. Pois bem, eu suplico-lhes que quando eu for visitá-los, eu não precise ser duro com aqueles que pensam que agimos segundo motivações humanas. Embora sejamos humanos, nós não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus e levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistem em desobedecer. Vocês se preocupam apenas com o que é aparente. Aqueles que afirmam pertencer a Cristo devem reconhecer que pertencemos a Cristo tanto quanto eles. Pode parecer que estou mergulhando além do que eu deveria da autoridade que o Senhor nos deu, mas nossa autoridade visa edificar vocês e não destruí-los. Portanto, não me envergonharei de usá-la. Não é minha intenção assustar vocês com minhas cartas, pois alguns dizem: as cartas de Paulo são exigentes e energéticas, mas em pessoa ele é fraco e seus discursos de nada valem. Essa gente deveria perceber que, quando estivermos presentes em pessoa, nossas ações serão tão energéticas quanto aquilo que dizemos à distância em nossas cartas. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por mais esta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado ao nosso coração de diversas formas. A Tua palavra nos fala que a Tua sabedoria ela é multiforme, Senhor Deus, e que ninguém pode esquadrinhar os Teus pensamentos, Senhor Deus, a não ser o Espírito Santo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem ministrado ao nosso coração e eu creio que o Senhor já falou aqui no nosso meio. O Senhor já começou a liberar bênçãos do alto para a nossa vida, Senhor. E esse é um culto diferenciado, esse é um culto onde o Senhor vai começar a trazer coisas que estão no espiritual para o natural. O Senhor vai começar a mudar a história e o Senhor vai começar a abrir portas, Senhor Deus, que estavam fechadas e que não se abriam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos que a nossa vida pertence ao Senhor, que o Senhor é dono desta igreja, que o Senhor é dono da nossa vida e apenas ao Senhor nós entregamos toda a adoração, porque só o Senhor é digno, em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de você se assentar, eu queria, eu falo, Deus já está falando, até o irmão Marcão fez aqui uma dinâmica, mas eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, para um lado, pode olhar.
Olhe bem no fundo do olho da pessoa. Entendeu? Do outro lado. Amém? Maravilha. Agora olha para quem está sentado à sua frente e quem está atrás de você. Tá aí? O Marcão está fazendo coraçãozinho. Nós somos, essas pessoas que você viu, são o que a Bíblia fala de família da fé. Nós somos uma família. Está aí comigo? Nós somos uma família. Irmãos, essa é a família que você escolhe. Já ouviu falar? Olha, eu não escolhi nascer com esse pai, não escolhi nascer com essa mãe, não escolhi meus irmãos. É verdade, a gente não sabe aonde nós não escolhemos aonde nós vamos nascer, mas nós escolhemos a qual família nós pertenceremos. Qual família da fé nós pertenceremos. E a palavra de Deus nos fala que os irmãos que fazem parte da mesma igreja, eles são irmãos da fé, fazem parte de uma família da fé. E toda família, a gente sempre tem a ovelha negra, a gente sempre tem a pessoa que às vezes a gente não entende o que ela está falando, ou às vezes alguém vai falar alguma coisa e alguém vai ouvir algo que vai falar, nossa, eu não entendi, não gostei. Mas irmãos, independente disso, nós fazemos parte de uma família. E uma família se defende, uma família se protege, uma família quer o bem do seu irmão, da sua irmã. Então nós como família, e eu estou falando isso antes de nós nos sentarmos, nós precisamos desenvolver essa comunhão. Nós precisamos desenvolver esse cuidado com o próximo. Nós precisamos garantir que tudo vai bem dentro da casa de Deus. Sabe, esta igreja, ela pertence a Deus. O Senhor Jesus, como eu orei aqui, Ele é o dono da igreja. Mas Ele tem os filhos dele dentro desta igreja. E nós devemos nos defender, devemos guardar o nosso coração, devemos permanecer alegres, alegrarmos com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Às vezes algo que está acontecendo na vida de uma pessoa está chateando ela, nós devemos demonstrar compaixão e mostrar, não, você é meu parente, você é minha família. Então, antes de nós orarmos, antes de nós prosseguirmos com a ministração, eu gostaria que você orasse pela pessoa que está do seu lado, por 2 minutos. Estenda a sua mão, coloque, aliás, acho que a gente pode juntar aqui o corredor, cada um segurando a mão, não é? Fechando o corredor. Eu quero orar, eu quero que nós possamos orar pela nossa comunhão, orar pela a nossa interação, a nossa amizade. Nós somos amigos, nós somos partes e pertencemos a uma família da fé. Sabe? E Satanás tenta de tudo quanto é jeito destruir famílias. Ele tenta de tudo quanto é forma fazer com que uma igreja enferme e não vai conseguir. E para os irmãos tenham certeza, não está acontecendo nada, não é uma indireta, é uma direção que Deus está me dando. Vamos guardar, vamos nos cobrir de oração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã e nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, a Tua palavra nos fala de que nenhuma acusação virá contra o Senhor, porque o Senhor é quem nos justifica. Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos posse da autoridade do Teu nome e nós repreendemos todo o mal, Senhor, toda maledicência, repreendemos, Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor. Senhor, que nós possamos desfrutar, Senhor Deus, da Tua presença todos os dias da nossa vida, nosso cotidiano, em nome de Jesus, Senhor. Senhor Deus, se existe qualquer tipo de contenda, qualquer tipo, Senhor Deus, de mal entendido, nós repreendemos, Senhor Deus, que isso não venha causar separação, que isso não venha causar discórdia. Abençoe, Senhor Deus, essa família, esta igreja, que nós possamos todos estarmos alinhados com o Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor Deus, abençoar uns aos outros, a nos alegrarmos com as conquistas dos nossos irmãos, Senhor Deus, aguardamos, Senhor Deus, e contar com a ajuda dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é grande e nós não estamos sozinhos.
O Senhor nos trouxe para essa terra e nos deu uma família da fé, Senhor. Senhor Deus, que se alguém aqui se sente isolado, se sente sozinho, que o Senhor comece agora a derramar, Senhor Deus, essa certeza de que nós pertencemos a um lugar, temos alguém que se preocupa conosco, temos alguém que se preocupa como nós estamos, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, guarde cada um de nós, em especial também, Senhor, eu oro pelas nossas crianças, Senhor Deus, que as nossas crianças sejam guardadas pelo Senhor, protegidas, Senhor, de todo mal, protegidas de todo intento maligno, Senhor Deus, todo acidente, Senhor Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, em nome de Jesus nós repreendemos. Que o Senhor esteja nos guardando, Senhor Deus, e a Ti nós entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Amém, os irmãos podem se assentar, glória a Deus. Irmãos, Deus tem dado uma direção. Ontem, a questão de família. Ontem à noite, do nada, a gente estava pronto para dormir. A Laura veio no quarto, ela falou: tô incomodada. E quando a gente foi ver, tinha um rastro de sangue no nariz dela. A gente falou: meu Deus, olha, o que aconteceu? Aí eu fui limpar e conforme eu estava limpando, começou a vir um monte de sangue coagulado, né? E aí a Helena veio e começou a chorar porque ela ficou preocupada com a Laura. E o dia foi um dia assim, onde as duas... Sabe aquele dia onde você vê irmãozinho, um brigando com o outro, o dia inteiro, qualquer coisinha, um pegando e fazendo frescurinha na outra? Então o dia inteiro se picando. E aí à noite, a hora que a Helena viu a Lória, né, eu tirando aquele monte de sangue que tinha no nariz dela, a Helena começou a chorar. E aí a Lória virou para mim e falou assim: papai, eu tô com medo, né? E aí eu falei: não, filha, calma, tá tranquilo, né? E ali Deus começou a ministrar no meu coração a respeito sobre a paternidade e como nós devemos entender que Deus cuida de nós, sabe? Então qual é a minha alegria então quando essa manhã é falado sobre alegria aqui, como Satanás tem roubado a nossa alegria, tem feito coisas para tirar a nossa paz, para a gente ficar com medo. Mas eu quero te falar, Deus está conosco. Deus está conosco. E às vezes pode parecer feio que a gente está saindo de dentro da gente. Mas Deus olha para nós e fala: não se preocupe. Eu tenho controle. Deus tem controle de todas as coisas. Sabe? E depois a gente conversando com a Laura, ela bateu a cabeça e foi dormir. Foi por isso que estava saindo o sangue ali. Mas aquilo foi um aprendizado. Deus estava me mostrando. E como às vezes até mesmo, né, dentro de uma família, às vezes naquelas briguinhas ali, na hora que existe um aperto, a gente tem que se unir. E nós, como família da fé, nós devemos proteger uns aos outros. Devemos guardar para que nós façamos parte de um corpo. E eu não quero que você me entenda mal e ache que nós devemos fazer parte de um time de futebol da Elohim e nós somos contra o time de futebol que é outra igreja. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas nós fazemos parte de um ministério. Sabe, vista a camisa, defenda a causa, abençoe o seu irmão. Não permita que às vezes uma fofoquinha aqui venha causar discórdia. Pelo contrário, fique sempre alinhado com a vontade de Deus. Guarde para que a nossa comunhão nunca se perca, porque nós somos todos importantes dentro desse ministério. Você é importante. Você pode ter um dia de Elohim, você pode ter um ano e tanto de Elohim, mas você é importante desse ministério. Você faz parte dessa família. Eu queria que você se sentisse amado aqui. Quando nós vemos aqui a carta aos Coríntios, nós entramos agora fazendo parte da ministração, nós vamos ver que Paulo foi um homem que perseguia os cristãos. Ele é um judeu, foi um judeu da tribo de Benjamim. Ele foi treinado em todo tipo de conhecimento e ciência da lei judaica. Ele teve por mestre Gamaliel. Ele foi assim um filósofo. Ele chegou em locais, em patamares muito grandes, em títulos que
talvez hoje a gente chamaria de doutores, né, que é o maior título que tem. Então ele teve todos os títulos necessários, e no zelo dele, ao ouvir falar de um grupo de homens que pregavam que o Messias já tinha vindo, que o Messias já tinha ressuscitado, ele morreu e foi ressuscitado, e agora estavam ministrando isso, e esse grupo estava aumentando cada dia, ele ficou doido. Ele falou: não, isso daí é blasfêmia contra Deus. Então ele perseguiu os cristãos, ele pediu cartas de autoridades para prender e, se necessário, matar cristãos. E você vai ver lá em Atos 6, Atos 7, você vai ver Paulo, no momento, o nome dele era Saulo, consentindo com a morte dos discípulos. Então é uma pessoa que você olha e fala: meu Deus, essa pessoa mora com o diabo. Né? Essa pessoa, ela está indo contra a vontade de Deus, está indo contra a igreja, e de fato ele estava perseguindo o próprio Jesus. E a palavra de Deus vai nos falar então que Paulo vai pegar, ainda respirando morte, ainda querendo matar todo mundo por causa do zelo dele com as coisas de Deus. Ele está indo em direção a Damasco, e Jesus se apresenta diante dele. E quando Jesus se apresenta diante dele, ele fala assim: aqui estou eu a quem você está perseguindo. E aí? Sabe, isso eu acho lindo, porque às vezes a gente não para pensar um pouco, mas eu e você, nós temos um dono. Você está aí comigo? Nós temos um dono. Esse dono é Jesus. E não importa quem for, se alguém for querer fazer alguma coisa com você, o dono não vai deixar. Então, a hora que Paulo estava indo ali para executar mais juízo, Jesus se apresenta e fala: eu estou aqui. É a mim a quem você persegue. E nesse momento Paulo vai entender quem é o verdadeiro Deus. Quem é o Deus que às vezes ele conhecia apenas de ler ou de ouvir falar, como Jó vai falar para nós, e agora ele vai ver: os meus olhos te veem. E ele vai passar agora por uma transformação. E essa transformação vai ser em nível espiritual. Ele passa agora a ser filho de Deus. Vai ser no nível natural também, porque ele vai abandonar todos os títulos dele. Ele chega a escrever e fala assim: olha, eu conquistei tantas coisas, eu tive tantos títulos, mas tudo isso daqui para mim, em relação ao que Deus tem para mim, é como se fosse esterco. Ele usa essa terminologia, isso aqui é esterco. Então, não importa tudo que eu recebi antes de Jesus, não importa tudo que eu fiz antes de Jesus, agora que eu sei a graça, a glória que Deus tem, e esse relacionamento com Deus, tudo que veio antes é como se não valesse. Não vale mais nada. Então Paulo vai agora ser transformado pelo Senhor Jesus. Ele vai passar por um momento turbulento de buscar conhecer o Senhor e conquistar agora a amizade das pessoas que ele perseguia. Então, não foi um caminho fácil, mas Deus o honrou em todo esse tempo. Porque eu quero falar para você: não importa o que você fazia antes de você conhecer o Senhor Jesus. Deus tem um tempo novo para você. Deus tem uma história diferente para você. Às vezes as pessoas podem até olhar para você e pensar no Rodolfo lá antes de Jesus, no Rodolfo lá no começo, mas não importa. Nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. E agora eu devo viver essa novidade de vida. Eu devo buscar as coisas que vêm do alto, as coisas que são mais puras. Jesus, e de novo eu falo, olha só como Deus estava falando, né? A irmã Diaconisa Regiane louvando aqui, falando sobre pureza. Jesus espera de nós uma pureza, uma excelência melhor. E Paulo então, ele vai ser enviado ao mundo. Essa é a visão apostólica, você é ser enviado para fora. Então
ali fazia parte do plano de Deus que aquela pessoa que perseguia a igreja fizesse parte agora da expansão da igreja. Então Paulo agora ele vai para o mundo e ele vai ministrar as grandezas que Deus tem. O que Deus tinha preparado antes da fundação do mundo, antes do mundo ser o que é, Deus já tinha preparado a igreja. A igreja já existia em Deus. E ele vai anunciar isso. Ele vai começar então a trazer várias e várias pessoas para o Senhor, pessoas de outras tribos, de outras nações, pessoas que não são judeus. Então, pessoas que são, à vista dos judeus, de segunda classe. Porque só o judeu é o povo escolhido, o resto é resto. Até hoje, se você fala com um judeu, né, judeu não trabalha de sábado, e aí você vai fazer um serviço na casa deles, e uma pessoa uma vez perguntou para ele, falou, mas você fala que não pode trabalhar de sábado, mas por que você está me contratando para trabalhar aqui? O judeu virou e falou assim, porque eu sou escolhido. É a visão deles, eu sou escolhido, eles são a primeira turma, a gente é segunda classe, todo o resto, a gente não, né? Todo o resto é segunda classe. Então Paulo vai ter agora que lidar com a segunda classe e mostrar para eles que Deus os colocou ao mesmo nível que a primeira classe. Efésios 1 vai nos falar isso. Que o desejo e o plano de Deus, o mistério de Deus era reunir, fazer congregar judeus e gentios dentro de um mesmo grupo de pessoas, que é a igreja de Deus. E não foi fácil, ele vai abrir várias igrejas com essa ministração, ele vai estar escrevendo cartas à distância, algumas das cartas ele estava preso, como foi falado aqui na carta de Filipenses, e aí quando chega aqui na igreja de Corinto, ele vai escrever 2 cartas. A primeira carta é uma carta muito dura, porque a igreja, quando ele saiu da igreja, então ele levantou a igreja, ele passou as bases, os fundamentos do que se espera de uma igreja, ele ministrou Jesus, e quando ele saiu, a igreja começou a fazer aquilo que eles achavam que era o certo. E esse é um perigo. Então ele escreve uma carta onde ele vai falando, olha, vocês se reúnem para ceiar, e é o texto que nós usamos para a ceia, mas a ceia de vocês não estão ceando com o Senhor. Ele chega a falar, tem ceia de demônio. Como uma pessoa pode participar de ceia de demônio depois da ceia do Senhor? As pessoas que estão indo participar da ceia, elas não comiam, e quando liberava o momento de participar da ceia, eles comiam tudo, a comida, e deixavam pessoas sem ceiar. Tamanho era a ganância deles. Alguns saíam da ceia e iam participar de orgias. Então a primeira carta de Coríntios, ela é muito séria, onde ele fala, está tudo errado, gente, o que vocês estão fazendo? E aí nós chegamos aqui na segunda carta aos Coríntios, e ele está de novo falando, é uma carta ainda assim dura. E eu chamo a sua atenção porque às vezes, quando nós falamos de Paulo, nós pensamos num super-herói, num super-crente, mas não era essa visão que a igreja fazia dele. Porque quando você chega aqui em 2 Coríntios capítulo 10, ele fala o seguinte, versículo 1, agora eu, Paulo, apelo a vocês, com a mansidão e a bondade de Cristo. Ou seja, ele implora, apelar significa implorar, eu imploro vocês, mesmo sabendo que vocês me consideram fraco pessoalmente, e duro apenas à distância, quando eu lhes escrevo, ou seja, eu imploro enquanto eu te escrevo. Suplico que quando eu for visitá-los não precise ser duro. Porque o que as pessoas falavam assim, olha, Paulo, ele é as pessoas provavelmente não sabiam da história dele aqui, mas ele é um fraco. Tá vendo? Aqui a voz dele é mansa, aqui ele não prega tão bem como antes, mas é fácil a gente escrever uma carta à distância e mandar. Quero ver ele aqui falar isso para mim. É basicamente o que ele está falando aqui no capítulo 10. Vocês me acham fraco pessoalmente, mas duro apenas quando estou à distância. Eu imploro que vocês resolvam, porque eu não quero chegar aí e mostrar a minha autoridade pessoalmente com vocês. E ele vai adiante,
embora seja humano, nós não lutamos conforme os padrões humanos. Você sabe quando você você faz parte de um grupo, seja no seu trabalho ou dentro da própria família, e você vê que existe conversinha acontecendo, pessoas que estão querendo manipular situações. Tem gente que fala assim, olha, tá me fazendo de palhaço, mas eu sou dono do circo, né? Aí tenta fazer pior. Não, isso daí é agir conforme forças humanas. Paulo fala assim, eu não vou descer nesse nível. Eu não luto conforme os padrões humanos. Não, eu uso armas poderosas de Deus e não essas armas do mundo. Mas essas armas de Deus, elas servem para derrubar fortalezas do raciocínio humano. Algumas traduções vão falar sofismas. Vão acabar com falsos argumentos e destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. Então Paulo está falando o seguinte, apesar de tudo isso, eu não vou descer a esse nível. Eu não vou usar de sabedoria humana, eu não vou fazer disso, eu vou usar das armas poderosas de Deus, que elas vão destruir todo tipo de fortaleza, de raciocínio, todo tipo de levante maligno, todo tipo de intenção do coração, pessoas que às vezes têm o coração duro e não querem não querem se alinhar com o Senhor, não querem ser corrigidas. Paulo fala, eu vou usar de armas espirituais. Eu quero chamar a sua atenção nisso. Você tem usado de armas espirituais para lidar com situações difíceis? Ou você tem deixado usar de armas naturais? Tem tentado usar da mesma forma, pagar com a mesma moeda com que você tem sido pago? Porque isso é importante. Essa que vai ser a distinção entre aquela pessoa que serve ao Senhor, que conhece ao Senhor, e a pessoa que não conhece ao Senhor. No momento do aperto, você vai estender a sua mão para fazer aquilo que o mundo faz, ou você vai permanecer fiel e firme no Senhor? Olha só o que o Salmo 125 fala. Tem como colocar aí? Salmo 125. Fala assim, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pode passar. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Olha só agora aqui. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Existem momentos onde Deus vai permitir que a gente passe por provação, é verdade. Existe momento onde Deus vai fazer com que às vezes a gente se sinta excluído, é verdade. Mas eu quero te falar algo, se você permanecer firme no propósito de Deus, se você permanecer firme em fazer as coisas conforme Deus espera que você faça, Deus vai te honrar. Deus vai abrir portas. Deus pode ser que te tire daquele lugar e te coloque num lugar muito melhor. Deus pode ser que Ele mude o coração das pessoas. Eu não sei, mas Deus pode mudar situações. E eu quero chamar a sua atenção porque às vezes nós permitimos que o ladrão roube a nossa felicidade. Às vezes nós permitimos que o ladrão roube a nossa paz. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que os outros estão pensando, mas a gente tem que permanecer firme no Senhor. Nós precisamos louvar a Deus independente da situação, independente da circunstância. Existe um louvor do Metal Nobre, é um grupo de rock gospel, sim, eu ouvi rock gospel, que fala: te louvarei na tempestade,
Até quando nada parecer dar certo, eu te louvarei. Né? Você imagina uma guitarra forte no fundo. É o nome. Nós louvamos hoje aqui, Deus, Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és bom. A bondade de Deus te seguirá, Davi. Então como que você permanece firme quando a sua alma está angustiada? Quando você acha que as pessoas estão te excluindo, quando você acha que estão falando de você? Salmo 24 vai nos ensinar algo muito importante. O Salmo 24 é um salmo de Davi. E nesse salmo você percebe que Davi começa a focar em Deus. Ele não está mais olhando para as coisas naturais. Davi foi um homem que a Bíblia fala que foi segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. E ele teve muitas dificuldades. Passou por grandes batalhas, caiu, pecou, mas também se arrependeu. E aqui no Salmo 24 está uma receita para nós tratarmos a nossa alma. E junto com essa receita vem uma benesse ou um presente da parte de Deus. Salmo 24 vai falar o seguinte: aqui é Davi: a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em teu santo lugar? Ora, somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Esses receberão a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. São esses os que te buscam e adoram a tua presença, ó Deus de Jacó. Então você vê aqui Davi dando a receita, louvando a Deus. Tira o foco das pessoas e foca em Deus. Fala: Senhor, tudo isso daqui te pertence. A minha casa pertence ao Senhor, essa igreja pertence ao Senhor, o carro que eu tenho pertence ao Senhor, mas também a minha vida, a minha família, as minhas filhas, os meus familiares, eu declaro, pertencem ao Senhor. Eles podem não estar na presença de Deus hoje, mas eles estarão louvando ao Senhor. Eu tomo posse da palavra de Josué: eu e minha casa serviremos a Deus. E aqui Davi está falando: tira o foco dessas coisas, das pessoas, foca em Deus. Quem vai poder habitar na presença de Deus senão aquele que tem mãos limpas, ou seja, que não corre para fazer o que é errado, e o coração puro, aquele que não se entrega aos ídolos e não fala falsamente. E então, enquanto Davi está louvando a Deus, e eu falei, aqui está a receita: você louvar a Deus, você ver a beleza de Deus em sua santidade. Deus dá a Davi uma visão do futuro. Versículo 7. Então Davi está ali louvando, adorando ao Senhor. Chega no versículo 7, muda. Está lá assim: abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Esse rei está com R minúsculo ou maiúsculo? Quem que é esse Rei da Glória? Jesus. O Senhor. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, enquanto Davi estava ali adorando a Deus, enquanto ele estava sendo perseguido, angustiado, ele adorava a Deus. Ele é elevado, e Deus mostra para ele Jesus entrando, depois de ressuscitado aqui.
Quando você vai lá nos evangelhos, Maria Madalena vai querer abraçar Jesus, logo quando ela vê, Jesus fala assim: não me toque, eu ainda não fui ao Pai. E ele vai dar a direção para ela, ela vai avisar os discípulos, e nesse momento Jesus vai se apresentar diante de Deus, que é o que Hebreus vai nos falar, apresentar o seu próprio sangue, e Deus dá essa visão para Davi, 700 anos antes da vinda de Jesus. No Salmo 24 você vê Davi cantando e tendo a visão de Jesus se aproximando de Deus, todo ensanguentado, para apresentar o seu corpo como sacrifício pelo perdão da humanidade. Qual que é o presente? Quando eu busco adorar ao Senhor, quando eu busco louvar a Deus, independente da situação, quando meus olhos estão focados no alto, o próprio Deus, Ele me dá visão e revelação de coisas futuras, para mostrar que nada saiu do controle dEle, tudo permanece em tuas mãos e Ele é poderoso para mudar a situação. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Chama aqui os presbíteros, os evangelistas. Nós já vamos ceiar com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta manhã mais uma vez. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e nada está oculto aos teus olhos. Senhor, nos perdoe pelas nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, tudo aquilo que fizemos, Senhor, que te desagradou. Iremos ceiar com o Senhor neste momento, Senhor. Senhor, o Senhor já falou tanto nesta manhã, Senhor, que nós nunca percamos a nossa alegria e que a gente nunca deixe de olhar para o Senhor, porque o Senhor é quem tem a resposta final e o Senhor é quem tem a última palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos todo o mal, Senhor, sobre a nossa vida. Senhor, eu oro para que o Senhor esteja trazendo tranquilidade, Senhor, ao nosso coração. Se alguém aqui tem ficado com o coração turbado, Senhor Deus, que tem se preocupado com coisas do mundo, seja aqui nos Estados Unidos ou com familiares no Brasil, Senhor, que o Senhor venha agora com a tua paz que excede todo o entendimento. Senhor Deus, entre com o teu favor, com a tua poderosa destra fiel, Senhor. Tira e desfaça todo o embaraçamento, Senhor Deus, tudo aquilo que às vezes tem impedido a manifestação da sua glória e da sua resposta, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos liberalidade para que o Senhor se mova no nosso meio, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos use, nos corrija quando for necessário. Assim nós oramos em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, esses elementos da ceia. Senhor, nós iremos ceiar com o Senhor nesse momento. Que o Senhor abençoe e nós consagramos a Ti, Senhor Deus, esses cálices, esse pão. Eles simbolizam o Teu corpo, o Teu sangue, Senhor. Senhor Deus, nessa ceia, aonde nós reafirmamos o nosso compromisso com o Senhor, que o Senhor venha falar a nós, Senhor Deus. A Tua palavra nos fala que a ceia cura. Senhor Deus, que haja cura em nosso meio. Senhor, se alguém tem sentido algum tipo de dor, Senhor Deus, existencial, e precisa de cura interior, que o Senhor cure nesse momento, meu Pai. Em nome de Jesus, encha, Senhor Deus, com a Tua graça, o Teu favor e o Teu poder em nossa vida. Em nome de Jesus. Os presbíteros, evangelistas. Amém? Então, evangelista, fala. Texto de 1 Coríntios 11, versículo 1. E aqui nós vemos como até uma situação que no momento parece difícil, né? E a gente não entende, mas ela serve para louvor e glória do Senhor, porque a igreja de Corinto era uma igreja muito difícil, uma igreja complicada, as pessoas não queriam aceitar o Senhor Jesus e se submeter à autoridade do Senhor Jesus. E aí Paulo vai chamar a atenção deles e ele vai deixar para nós
aqui um ensinamento muito grande a respeito da ceia do Senhor, né? Então, por que eu falo, às vezes parecia ruim, era difícil para Paulo falar aquilo, mas para nós é bênção, porque agora nós temos uma direção importantíssima. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que vocês beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, é um memorial. Nós iremos agora participar de um memorial sobre o sacrifício do Senhor Jesus e a certeza da nossa ressurreição. Porque Ele ressuscitou, nós podemos confiar que Ele é Deus e que nós ressuscitaremos com Ele também. Então, em nome de Jesus, você pode vir, pegar o pão, pegar o cálice, retornar ao seu lugar e nós iremos ceiar juntos. Em nome de Jesus.